A cosmologia da DC sempre foi bem caprichada que a própria cosmologia da Marvel, bem mais montada e organizada em questão de nível de poder em seus personagens. Mas de uns anos pra cá, a DC quebrou sua cosmologia de uma forma que fez a Marvel ultrapassar em todos os aspectos a DC. E agora o universo da DC Comics está vindo com tudo, com uma nova cosmologia que promete chegar no nível de poder do Thanos Regulador Astral. Vem comigo que eu vou te atualizar tudo para vocês sobre essa nova fase da DC Comics. Histórias envolvendo multiversos nem sempre dura para sempre, mas parece que a DC encontrou uma solução inovadora, com uma vasta gama de realidades alternativas, o que o multiverso oferece de oportunidades infinitas para os próprios criadores. O multiverso da DC é um dos mais extensos dos quadrinhos, e o que surpreende mais é a própria DC ter decidido fechar as portas para ele. No clímax do Poder Absoluto, a recém-saga da DC que terminou, a última edição número 4, o Flash ele desativa a máquina da Amanda Waller, impedindo que o seu exército multiversal invada a Terra. Embora isso tenha permitido que os heróis derrotassem a Waller, essa decisão teve um preço. A Terra principal, ou a Terra Zero conhecida, ficou isolada do multiverso. Embora essa tenha sido a única maneira de evitar que a Waller conquistasse o poder absoluto sobre a Terra, os heróis agora não podem contar com a ajuda de reforços de outras terras em futuras crises, Equipes como a Liga da Justiça Encarnada, que exploravam o multiverso e que tiveram uma grande participação em Crise Infinita, estão agora fora de alcance. Isso marca então uma nova mudança significativa no status da DC Comics, já que o multiverso era um elemento de chave em muitas histórias, estava ali bem enraizado. O multiverso DC já foi o centro de várias histórias icônicas, como Crise Infinitas Terras e Crise Infinita. Essas sagas redefiniram o multiverso no começo praticamente da DC em si, primeiro condensando em uma única terra e depois trazendo de volta. O Poder Absoluto e DC Halloween Especial, que é a nova saga e também reformulação da própria DC recentemente, claramente se inspiram nesses eventos clássicos, mas com a Terra primordial agora isolada, e histórias desse tipo podem não ser mais possíveis. Os recentes eventos, Dark Knight, Metal e Death Metal, aquele que o Batman e Perpétua aparece, sim, eles mesmos, eles focaram no multiverso sombrio, quase destruindo o multiverso principal. Esses eventos renovaram completamente o conceito de multiverso à própria DC, mas com a Terra primordial, o principal, isolada, esse tipo de narrativa não pode mais acontecer, e a DC criou uma nova ameaça que mantém um mistério em torno de realidades alternativas. O especial DC All-In, a recém-saga lançada, apresentou o universo absoluto, uma nova realidade alternativa que funcionará como uma única com a qual heróis da própria Terra Prime terão contato. Essa mudança reduz o foco da DC a dois universos principais, a Terra Primordial e o Universo Absoluto. Isso permite histórias mais focadas e evita a complexidade de lidar com múltiplos mundos. Enquanto o multiverso DC ainda existe, ele foi de certa forma limitado. De certa forma, isso pode fazer com que a DC foque mais na própria história, com mais detalhes, ao invés de então ficar preocupada com o conceito de multiverso infinito que havia na própria DC. Antes da exploração do multiverso pela Liga da Justiça, especialmente com Bell e Alan, era tão comum que o mistério havia sido perdido. Agora, ao isolar a própria Terra Prime, a DC trouxe de volta essa sensação de desconhecido em relação a realidades alternativas, como o Universo Absoluto, sendo um território inexplorado tanto para personagens quanto então para nós que vamos estar lendo, vamos estar acompanhando, porque agora a DC ela pode implantar novos conceitos que não existiam no próprio universo, ou que até mesmo existiam, mas não era tão claro, não era tão definido. E eu vou explicar isso com o Darkseid daqui a pouco. A criação do universo absoluto é uma resposta direta às histórias do multiverso que nem sempre são bem feitas. O multiverso oferece possibilidades infinitas, mas também pode perder o fator surpresa. Agora, com apenas dois universos principais, a DC pode manter o foco sem complicar demais as histórias, com conceitos infinitos, realidades absurdas e toda aquela coisa complicada. Esse novo status da DC lembra muito o que a Marvel fez no universo Ultimate recentemente, está fazendo recentemente, focando com apenas duas realidades principais. A DC nunca havia dado assim destaque a apenas duas terras antes, e essas mudanças prometem trazer mais emoção e foco em suas histórias. E na minha opinião, isso é o que faltava para a DC nesses últimos anos, onde então a DC só focou em eventos gigantescos só para poder bagunçar sua cosmologia, e agora
agora vai ser diferente. Embora muitas franquias tenham então explorado o conceito de multiverso, a DC tomou uma decisão ousada de limitar as suas histórias a 2 universos, limitar o seu multiverso, tornando então cada evento mais impactante. A mudança feita na saga Poder Absoluto redefine o que esperar do multiverso DC daqui para frente. Com o Flash cortando acesso ao multiverso, o DCU agora está focado na Terra principal e no próprio universo absoluto. Esse novo universo foi criado quando a energia do Darkseid foi liberada e moldou uma nova realidade. Enquanto isso, as histórias que exploram outros mundos alternativos, como Gotham by Gaslight e DC contra vampiros, não terão mais impacto no próprio DCU principal. O multiverso DC ele ainda assim existe, mas a Terra primordial está agora conectada apenas ao universo absoluto, que foi formado com a energia do Darkseid. Essa nova realidade será central para próximas grandes histórias da DC, que prometem causar bastante alvoroço em sua cosmologia. Embora o multiverso ele tenha sido selado, ele não foi destruído. Ele ainda assim poderá ser explorado no futuro, mas até lá vamos ter que se contentar com um multiverso mais simples e gerenciável, focado no próprio universo absoluto. Eu particularmente, como falei para vocês, gosto mais desse conceito primeiro, porque você vai estabelecer essa cosmologia em si, que está bem mais bagunçada, com a Perpétua, Batman que ri, a Mão Vazia, enfim, que teve, né? E depois você vai abrir mais um leque para poder inserir mais conceitos e formas que a sua própria cosmologia vai ficar maior e melhor organizada. Por exemplo, perfeito, mas não tão perfeito assim, porque tem suas falhas. É o multiverso Marvel. Quem diria que o multiverso Marvel desde 2015, com as Guerras Secretas, seria o que é hoje? Conceitos como Cabala, aqui tem muito mais. Agora vamos falar sobre essa nova cosmologia que mudou de alguns conceitos. HQ especial How DC Ing é dito que o Darkseid é uma função necessária do universo. Mesmo se você pudesse matá-lo em algum lugar, de alguma forma o universo precisaria e traria um Darkseid. Da mesma forma, Superman é importante para a estrutura fundamental do universo, pois ambos são uma espécie de antítese um do outro. O Espectro, Jim Corrigan, diz que o equilíbrio entre forças opostas da realidade, de um lado, a vida é descrita como uma força expansiva, resistente e cheia de esperança, representada pelo Superman. Do outro, existe uma força oposta de restrição e controle, encarnada por Uxas, Darkseid, vista como uma força essencial e primitiva, sem contraparte do multiverso, sendo então a fonte de contenção que mantém o equilíbrio. Darkseid também é a antítese da vida, dado que, como um novo deus, ele representa algum tipo de ideia, uma constante que luta diretamente contra o que quer que ele esteja se opondo. Nesse caso, a vida após a sua aparente morte. Ele decidiu reiniciar as coisas do jeito que gostava, onde governava um universo que é impulsionado por desafios e turbulências sem que ele possa estar ligado a um oposto intrínseco, como Superman ou qualquer outra coisa parecida. Darkseid ele cria um novo universo, fora do espaço e tempo, movido por desafios e turbulência, uma realidade que é inteiramente sua. Esse novo mundo ele pode se expandir ao máximo do seu poder, tornar o Darkseid, e quando estiver completo, retornará ao mundo original para destruí-lo. Darkseid ele subitamente sente essa perturbação em sua existência, que o leva a atravessar vários reinos, incluindo então o céu e o inferno, em busca de respostas. Inclusive está conectado à esfera dos deuses, que é infinita, encontrando então o próprio Espectro. Ele captura o Espectro e usa a máquina dos milagres para se conectar a ele, descobrindo assim a origem da perturbação. O Darkseid ele entende que ele é uma força primordial da criação, responsável por conter toda a vida, sendo em essência o verdadeiro muro da fonte da DC. Seu oposto é o Superman, que representa a esperança e vida, e é por isso que o Darkseid não possui duplicados no multiverso. E quando o multiverso ele é selado na saga Poder Absoluto, todos os fragmentos de sua essência retornam a ele. Esse poder ainda não foi totalmente explorado, mas Darkseid consegue senti-lo. Ainda insatisfeito, Darkseid ele vinculado ao Espectro deseja mais poder e abre uma brecha na própria realidade para invadir a Torre de Vigilância e enfrentar a Liga da Justiça. Feiticeiros da DC, como a Zatanna, decidem lançar um feitiço sobre o Superman, deixando ele imune ao Espectro, mas não ao Darkseid. O Superman, eventualmente, ele derrota o Darkseid ao separar o Espectro dele. No entanto, tudo isso fazia parte dos planos do Darkseid. Ele permite sua própria morte para poder renascer como um universo absoluto, um novo universo sustentado pela própria energia de Darkseid, enquanto o universo principal ele é fundamentado na energia do Superman. O Darkseid ele é primordial, o único ser verdadeiro em todo o universo. Todas as outras versões alternativas ou avatares em diferentes realidades são apenas
projeções ou reflexos de sua forma verdadeira, sendo ele o único e absoluto ser. Galera, essa nova fase da cosmologia da própria DC promete trazer mais coisas novas, conceitos novos, novos níveis de hierarquia e personagens da própria DC em si, além de novas histórias novas como o próprio Batman Absoluto, que é bem mais violento que o principal, com uma nova pegada bem no estilo Venom. Diga aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa nova cosmologia da própria DC, que teve uma reformulação até que justa para o caminho que os próprios quadrinhos da própria DC estavam tomando. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim que novas histórias saírem e sair mais coisas sobre a cosmologia da DC em si, vocês vão estar vendo aqui nesse canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.